A obesidade infantil é um dos problemas que preocupam a Organização Mundial de Saúde. A gente já preparou aqui uma mesa super bonita, que a gente vai ensinar você, com a ajuda da Larissa, a fazer lancheiras, incríveis, saudáveis, para a gente entrar na onda da alimentação saudável para as nossas crianças. Aqui no nosso país, no Brasil, quase 10% das meninas e mais de 12% dos meninos estão obesos. Se você não sabia, setembro é o mês do combate à obesidade infantil. Então a gente vai conversar agora, trazer para esse papo o Dr. Rubens Pfefferbaum, que é professor da Universidade de Medicina da USP, pediatra, e vai ajudar a gente, né, doutor, a entender o que é que está acontecendo com as nossas crianças. É tela demais e amarelinha de menos? O que a gente pode mudar nos hábitos das nossas crianças para combater esses números? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, parabéns pela Band para colocar esse tema tão importante e que preocupa não só os pediatras, mas hoje preocupa a sociedade civil, até a Promotoria de Saúde da Criança e Adolescência do Estado de São Paulo estão preocupadas. E como foi dito aí, são mais de 40 milhões de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo. E a questão hoje não é o tratamento dessas crianças que, quando obesas na infância, na adolescência, serão adultos muito provavelmente obesos e com todas as doenças que acompanham a obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, hoje a questão é a prevenção da obesidade já nas fases muito precoces da vida. Como é que a gente faz isso, né? Em relação à prevenção, né? Acho que um dos caminhos da prevenção é a alimentação saudável, né? Mas ainda naquela fase de 2, 3 anos, as crianças resistem a alguns alimentos, verduras, legumes, e muitas vezes os pais falam, então ele não gosta. E aí, como resolver esse desafio, né? Quando a criança não gosta, diz que não gosta de um alimento, como introduzir esse alimento na refeição dela, no pratinho dela, para que ela coma da forma que o pai espera e aí alcance aí uma saúde legal, de qualidade. Essa é uma questão bastante importante. O que a gente tem que entender é que não é somente a questão de oferecer, num determinado momento, o alimento saudável. Na verdade, a prevenção da obesidade ela já se inicia durante a própria gestação. O próprio ganho ponderal materno, a questão do aleitamento materno, que é extremamente importante, porque o aleitamento já previne a obesidade. O aleitamento materno, o que a mãe come é algo assim incrível. A própria criança, não é, tem mudanças no sabor dos alimentos. Então, quando se introduz o alimento complementar, e nessa questão que você está colocando, é muito importante que, assim, se a criança não aceitar pela primeira vez, não adianta ficar insistindo, agradando ou, sobretudo, fornecer outros alimentos, principalmente aqueles de maior concentração calórico-proteica. O que é importante é oferecer diversas vezes esse mesmo alimento. Às vezes a criança recusa 4, 5 vezes ou mais até, e é necessário oferecer esse alimento. A forma da preparação deve ser uma preparação adequada para que a criança tenha interesse. Então, uma alimentação, aquilo que se fala, uma alimentação colorida, aquilo que vocês estão fazendo na mesa, não é? Uma alimentação apetitosa. Precisa ser gostoso também o que se oferece para a criança. Agora, doutor, mas vai se oferecendo esse alimento durante diversas vezes. Certo. E o exemplo dos pais, eu imagino que faça diferença, né? Porque querer colocar no pratinho do filho, mas no meu pratinho tem um bolão de brigadeiro e no pratinho da criança ser só brócolis, dificulta, né? Sem dúvida. O exemplo, ele é importante. E assim, a questão também da prevenção da obesidade passa muito pela questão cultural familiar. Então, a questão, por exemplo, daquelas famílias que sentam à mesa e o alimento é vamos assim dizer, não chega a ser tanto um ritual, mas é muito importante que todos se sentem à mesa, que a mesa esteja apresentada e não cada um de um lado, e não que a criança vá comer assistindo uma telinha, um videogame, o computador, a televisão. Enfim,
a questão da alimentação é uma questão cultural. E também aquilo que é oferecido à criança, claro, o país que nós vivemos é um país com muitas diferenças regionais, a culinária ela é muito particular em cada região do país, mas tem as suas características. Então, é importante que se ofereça um hábito alimentar adequado e, sobretudo, com o horário das refeições e que a refeição seja algo que seja um momento importante para a reunião desta família. Enfim, não é qualquer coisa jogada que a criança vai comer e isso leva a bastantes erros e distúrbios alimentares. Maravilhoso, muitíssimo obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor. Adorei essa dica, né, da importância do ritual e da família se reunir. Bom dia, doutor. Até uma próxima oportunidade aqui. Obrigada. Bom dia a todos e muito obrigado e tenham um bom programa. Oba, obrigada. Então, tem muito alimento pronto, hipercalórico, a preço baixo e acaba sendo mais fácil e contribuindo para esse problema todo de obesidade infantil que a gente conhece, que a gente está enfrentando não só no Brasil, mas no mundo. O que a gente traz aqui para você hoje é uma história da Larissa Souza, que, preocupada com a alimentação das filhas, acabou transformando em negócio a alimentação saudável das filhas. Você começou a vida vendendo, passou por vender trufa, né, Larissa? Conta um pouquinho da sua história empreendedora até chegar na alimentação saudável e nas lancheiras. É isso mesmo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E então, de fato, a minha necessidade, né, me levou a empreender e eu já sempre tive uma veia empreendedora, desde os 14 anos, eu fazia caixas de presentes e vendia em lojas e depois que eu casei, daí eu fiquei desempregada e daí eu pensei, meu Deus, eu tinha acabado de comprar minha casa e trocar de carro e eu falei, meu Deus, eu não vou vender minha casa, eu preciso me virar. Daí eu fui a uma reunião eu já vendia cosméticos e eu estava numa dessas reuniões e daí uma moça chegou vendendo trufas e tal e ela vendeu tudo naquela reunião. Eu falei, eu vou vender trufa também e vou pagar minhas contas. E aí eu sei que eu não vendia trufa, eu tirava pedido, porque onde eu chegava eu vendia, eu nunca atrasei uma parcela do meu carro, da casa, eu consegui segurar junto com meu marido as despesas somente com a venda de trufas e eu fiquei foi um período temporário, até que depois eu consegui um emprego também em área comercial. Mas já entrou nos empreendimentos. Como é que entrou a alimentação saudável nessa história? Então, aí depois disso veio as minhas filhas, né? E daí tinha aquela necessidade diária de ter que preparar lanche. A gente separou umas fotinhos aqui com as filhotas. Como é que são os nomes delas? Beatriz, a pequena, e Esther, a maior. Então, elas foram inspiração para você começar a fazer isso. Exatamente. Vamos para a prática aqui, Larissa? O que a gente pode fazer, então, para responder até a pergunta da Natália Souza, né? De como tornar atraente a comida saudável para crianças. O que você vai mostrar aqui? Então, a gente trabalha com opções sempre lúdicas, né? Criança, para eles, isso é fundamental, né? Não adianta a gente pensar que mandar algo comum vai atrair a atenção deles para comer. E então a gente sempre trabalha, né? A gente tem a opção que a gente prepara do suco do Hulk, que a gente chama, a gente busca às vezes dar nomes aos sucos, porque ele fala, vou ficar forte, vou tomar o suco do Hulk então ele não quer nem saber o que tem. Se você falou que é do Hulk, ou ele suco do Popeye, né? Ou suco do Popeye, exatamente. O suco verde não precisa chamar de suco verde, chama de suco do Hulk. Falou suco verde, eles não vão tomar, né? Porque normalmente eles assustam com a cor, mas se você dá um tema e eles assimilam isso a super-heróis e tudo mais, funciona. Isso é bastante interessante para eles. Legal. Então, é um suco com couve e maracujá. Então, sobressai a cor da couve, porém o sabor é do maracujá. Boa. As frutas também é algo muito interessante. A gente sempre busca trabalhar com
com a questão lúdica, né? A melancia, a gente corta ela num formato de picolé, então eles não estão comendo melancia, eles estão comendo um picolé de melancia. Olha como é simples. Demais. Ela só transforma de um pedaço de melancia sem graça numa coisa bonitinha, espetada num palitinho e faz espetinho. Dá pra fazer na sua casa, compra o espetinho, coloca num saquinho, põe uma fitinha e é outra experiência para a criança. Tem bem mais chance de saída do que só um pedaço, Tem crianças, né, que falam, tia, a gente só come porque é tão bonitinho que a gente come. Então, ou seja, a criança passa a experimentar, as mães nos relatam, meu filho não comia melancia, não comia mexerica e hoje estão pedindo. Porque a apresentação é fundamental. Você sabe que, sem dúvida, tudo que o médico falou, você está falando agora, é uma coisa que eu passo em casa, é trazer a criança para a cozinha, para ajudar também. Então, eu já falo para minha filha, vai lá você preparar a sua lancheirinha. Então, ela já sabe mais ou menos o que ela vai colocar ou não, mas geralmente eu compro até marmitinhas ou potinhos bonitinhos de bichinho, corto a fruta, mando cortadinha. Ela acha o máximo comer com um garfinho. Lorena, tá feito o desafio, Lorena. Vai preparar agora picolé de melancia para levar para a escola. Isso aí. Tira foto pra gente, Cris. Porque na escola tem outras crianças que aí não seguem os hábitos saudáveis, que comem salgadinho. E aí, quanto é atrativo, né? Pra ela resistir mesmo e comer a comidinha saudável, tem que ter um brilhinho a mais, né? Dá pra fazer esse espetinho de qualquer coisa? Dá para fazer com o melão, com a melancia, com outras frutas, já é um pouco diferente. O que você vai fazer com essas bananas que a gente separou aqui? A gente separou banana, uva. É uma fruta que, pela questão da oxidação, é mais complicado você picar ela para mandar, porque a hora que a criança abrir o potinho na lancheira, ele vai ver uma fruta preta. Então, ele acha que está estragada, ele vai jogar fora. Não é atraente, né? Então, é uma fruta que a gente costuma mandar inteira e é importante também que as crianças façam o consumo de frutas inteiras. Porque hoje, as gerações estão muito mal acostumadas a sempre ter fruta picadinha e aí a pessoa não tem o esforço de pelo menos descascar uma banana e comer. Então é importante a gente ensinar as crianças a descascar a banana. E o que é prático, né, gente? A banana é maravilhoso. Exatamente. Como é que transforma uma banana comum numa banana divertida? Isso. Então, né, a mãe pode pegar lá e fazer uma carinha, né, na cara da banana, na frente da banana. E que maravilhoso! Uma coisa simples que você faz, aí ele pega a banana, vou mostrar para vocês aqui. Normalmente a gente passa ela num filme, mas a criança já... Aqui. Ela fala, eu comia banana dos Minions, então eu não comia banana. Então um detalhe faz toda a diferença, né? Para atrair o paladar da criança. Essa estratégia sua, ela informa o que a gente pode chamar de educação pelo afeto. Não é só uma questão de estética, não. É o carinho. Exatamente. É você singularizar, você dizer, você é importante, criança. É o cuidado. Eu fiz um desenho para você, porque a alimentação é um dos primeiros contatos do ser humano com a obra, com o trabalho. Mamar é um esforço. Existe a teoria da Melanie Klein sobre o seio bom e o seio mau. Você não pode dar comida para a criança para substituir e compensar a carência de amor. Através da alimentação, tanto é que tem essa ideia. O que significa, por exemplo, comparsa, conviva, aquele que compartilha com você o vinho, é aquele que divide com você, companheiro, é a tradição de rachar o pão e dividir. Que lindo! Adorei, doutor. Ó, uma canetinha, uma bananinha, você leva banana com carinho, banana linda. Larissa, muito obrigada. Não é à toa que o negócio dela tá bombando, virou franquia, um baita sucesso. Lancheiras divertidas, muitíssimo obrigada. A gente vai pro intervalo rápido e na volta, sabe de que a gente vai falar? De medo. Já mandou sua pergunta? Olha a chance de perguntar direto pro doutor Jacó Goldberg como é que você supera esse medo aí. Manda sua pergunta, a gente